Fala galera, antes de começar o vídeo, quero convidar a todos vocês para conhecer o nosso site de cursos. Agora nossos cursos são certificados pela ABED, Associação Brasileira de Ensino à Distância, dando ainda mais credibilidade ao nosso conteúdo. Não perca tempo, acesse agora www.canaldaengenharia.com.br. Faça também o nosso curso de estruturas, o melhor curso do tipo disponível na internet. Entra lá, vocês não vão se arrepender. Valeu, pessoal, e aproveitem o vídeo. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Engenharia. Aqui quem fala com vocês é o engenheiro Felipe Rodrigues e no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês a como encontrar as dimensões de uma escada seguindo a regra de Blondel. Tá? A regra de Blondel é uma regrinha bem simples aí que a grande maioria dos municípios e o corpo de bombeiros segue, que é para que a pessoa, ao subir ou descer uma escada, tenha um conforto aí durante esse trajeto. Tá? Como que é essa regra de Blondel? Vou explicar para vocês exatamente o conceito agora, e aí, conforme o decorrer do vídeo, vocês vão entender melhor. A regra de Blondel diz que 2 vezes o espelho, ou seja, aquela altura entre um degrau e outro, mais o pisante, né, que é a parte horizontal do degrau, tem que ser um valor que fique entre 64 e 63 centímetros, que é mais ou menos a passada de uma pessoa de porte médio, certo? Então, 2 vezes o espelho mais o pisante tem que ser um valor entre 63 e 64 centímetros. Tá? Então, para decorar, 2E mais P tem que ser um valor entre 63 e 64 centímetros. Vamos fazer aqui o desenvolvimento de uma escada bem rapidamente, tá? Prometo que não vou tomar muito o tempo de vocês. Vamos fazer uma escada para vencer uma altura aqui de 3 metros de lance, né? Um lance de 3 metros. Então vamos lá, vou pegar aqui a calculadora. Qual a primeira conta que nós temos que fazer? Eu tenho que pegar 3 dividido por 18. Por que 18, Felipe? De onde veio esse 18? 18 é a medida que pode ser considerada a medida máxima de um espelho, certo? Então a altura de um degrau para outro tem que ser 18 centímetros ou menos. Alguns municípios, né, permite que seja, por exemplo, 18,5, mas em média, pessoal, é 18 centímetros, tá? 18 centímetros é uma medida interessante para trabalhar com os nossos espelhos. Então, eu vou pegar 3 metros e dividir por 18 centímetros. Eu vou ter 16,6 o quê? Degraus. Tá? Então, eu precisaria de 16,6 degraus para vencer esse lance aqui de 3 metros. Porém, eu vou colocar 16,6 degraus, ou seja, 16 degraus de uma medida e um degrau um pouquinho menor? Não, eu vou colocar todos os degraus com a mesma medida, né, para que não fique desconfortável subir aquela escada. Sobe lá com um degrau padrão, depois o último degrau, um degrau um pouquinho menor ou um pouquinho maior, e aí a gente acaba tropeçando, por exemplo. Então o ideal é que todos os degraus, o ideal não, o exigido é que todos os degraus tenham exatamente a mesma dimensão. Então, ao invés de eu usar 16,6 degraus, eu vou pegar os 3 metros e dividir por 17, que é o número de degraus logo acima, né? O número inteiro de degraus logo acima de 16,6. Eu poderia pegar os 16? Não, porque se eu pegar 3 metros, por exemplo, e dividir por 16, vejam só o que vai acontecer. 3 metros dividido por 16. Vai dar 18,75, o tamanho do espelho. Vai ultrapassar
os 18 centímetros, que é usado como limite, né? Então, o ideal é a gente pegar os 3 metros e dividir por 17, porque aí nós teremos um degrau, né, um espelho um pouquinho menor, de 17,64. Tá? Então, esses 17,64 vai ser o nosso espelho. Aí você me fala, nossa, Felipe, mas vai ter tanta precisão assim na hora de executar a escada, 17,64 centímetros? Não. A gente sabe que não há esse nível de precisão na hora de se fazer uma escada, mas eles vão seguir mais ou menos o mesmo tamanho para todos os degraus, né? Vai ter uma pequena variação entre um e outro, mas em média será 17,6 centímetros. Tá? Então é assim que vamos seguir aqui para o raciocínio dessa escada. Então eu tenho o espelho, mas agora eu preciso saber qual é a dimensão do meu pisante, né? Onde a gente vai pisar lá a parte horizontal do degrau. Como que eu faço para descobrir isso? Eu tenho a regra de Blondel, que 2 vezes o E mais o P tem que ser um valor entre 63 e 64 centímetros. Então o que nós vamos fazer? Eu vou pegar esse espelho aqui, 17,64, e vou multiplicar por 2, certo? E vou fazer menos o 64, que é o limite da regra de Blondel. Dessa forma, eu vou encontrar o tamanho do meu pisante. Então, menos 0,64. Eu poderia usar, por exemplo, 63,5, né, mas vamos colocar 64. Eu tenho aí que o tamanho do meu pisante vai ter que ser igual a 28,7 centímetros, certo? Para que eu atinja o máximo, que é 64. Porém, vamos colocar aí 28,5 centímetros, para que fique um pouquinho abaixo dos 64 centímetros. Tá? Então, quer dizer, se a gente for aplicar aqui a regra, como é que ficou? 17,64 vezes 2, mais 28 centímetros e meio, eu fiquei aí com 63,7 centímetros. Então, eu estou entre 63 e 64 centímetros. Certo? Deu para entender? Então, vamos lá. Vamos desenhar aqui a escada bem rapidamente para vocês entenderem. Outra regra que vocês também podem encontrar, isso depende de município para município, tá? Que eu vou precisar de um patamar intermediário quando eu tenho um lance maior do que 2,90. Nesse caso aqui, nós temos 3 metros. Então, teoricamente, nós precisaríamos de um lance intermediário, que é justamente o que eu vou fazer. Então, como que a gente vai desenhar aqui? Ó? Fiz a primeira linha aqui dos 17,64 e vou fazer o meu pisante agora, de 28,5. E eu tenho que fazer 17 degraus. Se eu tenho a necessidade, nesse caso, de fazer um patamar intermediário, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer 8 degraus, um patamar intermediário, depois mais 8 degraus, certo? Então vamos lá. Vou fazer bem rapidinho aqui, vou acelerar o vídeo para vocês entenderem. Então é isso aí, pessoal. Aqui nós temos a nossa escada, vejam só. Ela é uma escada que tem um lance de 3 metros de altura, né? Um lance que ela consegue vencer de 3 metros de altura, exatamente como a gente vê por aqui. E temos 17,64 de espelho e 28 centímetros e meio de pisante, tá? Com um patamar intermediário a 1,60 metro.
59 mais ou menos aí de altura, tá? Então nós temos 8 degraus aqui nesse primeiro lance, 8 degraus no segundo lance e um patamar intermediário que pode ou não ter um degrau. Por exemplo, eu poderia ter um degrau aqui, ó. Dividir esse patamar no meio aqui e fazer um degrau aqui. Porém, esse patamar aqui não tem um degrau. Referente à largura da escada. Se for uma escada residencial, a largura pode ser de no mínimo 80 centímetros. Tá? Para escadas comerciais, né, em edificações comerciais, ela tem que ser no mínimo de 1,20 m. Certo? Então, nesse caso aqui, a nossa escada tem 1 metro de largura, né? E com a regra de Blondel aplicada, certo? Eu vou deixar para vocês aí, pessoal, uma planilhinha que faz essa parte aí da regra de Blondel, tá? Que é essa planilhinha aqui, ó. Ela tem até um detalhezinho aqui, ó, da escada. Como é que funciona essa planilhinha? Eu vou colocar aqui o meu pé direito, digamos assim, né? Por exemplo, tem um pé direito aqui de 2,90. E aí eu posso escolher qual dos espelhos eu tenho. Lembrando aqui que esses espelhos, ó, eles têm 2 medidas abaixo de 18 e 2 medidas acima de 18, certo? Aí você escolhe, porque o seu município pode ser que não exija o 18 como medida máxima. Então eu resolvi fazer essa planilhinha aqui de forma um pouco mais abrangente. Aí você pode escolher qual dos espelhos você quer. Por exemplo, quero 18,1 centímetro. Aí ele vai colocar para você aqui o tamanho do pisante, o número de degraus e se precisa de um patamar intermediário. Tá? Aqui, ó, patamar intermediário é necessário quando o pé direito é maior do que 2,90, certo? Então, se por exemplo eu tenho 2,80, ele vai colocar aqui como não, eu não preciso de um patamar intermediário. E vai fazer o detalhe da escada aqui, certo? Então essa planilhinha vai estar disponível para vocês aí na descrição do vídeo. É só clicar no link e fazer o download direto dela, né? Aqui embaixo também tem a regra de Blondel, né? 2E mais P tem que ser menor do que 64. E é isso aí. Eu espero que vocês tenham entendido o conceito aí da regra de Blondel para dimensões de escada. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir. Se possível, compartilhar. Isso ajuda demais o canal. E eu espero vocês no próximo vídeo. Valeu, pessoal, e até lá!